Uma coisa a gente tem que concordar, diversos atores são lembrados por causa de um papel que fizeram durante sua carreira. E por mais que eles façam outros filmes, eles sempre vão ser lembrados por conta daquele personagem. Isso aconteceu com Robert Downey Jr. em Homem de Ferro, por exemplo, ou Hugh Jackman no Wolverine. Você consegue ver outro ator fazendo esses papéis? Porque eu não consigo. Eles podem até participar de outros filmes, mas eles sempre vão ser marcados por aquele papel ali. E isso é muito bom quando o ator gosta do papel que faz e até interpreta fora das telas. Mas isso também acontece com atores que odiaram os seus personagens. Já imaginou você fazer um papel que você não gostou e ser lembrado o resto da vida por isso? Isso aconteceu com diversas sagas famosas, inclusive. E esse é o tema do vídeo de hoje. Então vamos deixar de enrolação e vamos conferir agora 10 atores que simplesmente odiaram os seus papéis. Pega o balde de pipoca, vem comigo e bora pro vídeo. Alec Guinness como Obi-Wan Kenobi em Star Wars. Cara, já imaginou você simplesmente ter a chance de atuar em Star Wars e odiar participar? Será que a Rey fez isso? Pois é, isso aconteceu com Alec Guinness, o primeiro intérprete de Obi-Wan no cinema. Ele não apenas odiava seu papel como Obi-Wan, mas ele desprezava e deixava isso bem claro. À medida que os filmes foram se tornando populares, ele rapidamente ficou enojado com a obsessão dos fãs pelos filmes. Quem tá dizendo isso não sou eu não, viu? É ele mesmo quem disse. Pra você ter uma ideia, uma cerimônia recente dos novos filmes da trilogia Star Wars, foi lida uma carta escrita pelo Alec Guinness nos sets de filmagem lá de 1977, do primeiro filme, que dizia o seguinte: o roteiro não deixa claro as intenções do personagem e nem o tornam suportável. E ele também descrevia o set de filmagem como quente e chato. Ele também contou em sua autobiografia que chegou a aconselhar um fã que tinha conversado com ele e tinha dito: olha, eu já assisti Star Wars mais de 100 vezes. E aí o ator disse: olha, nunca mais assista esse filme. Ele não era muito fã de ficção científica e ele considerava o diálogo do filme Star Wars um lixo de conto de fadas. E o que mais dói pra ele foi ter passado anos e anos construindo sua carreira pra ser lembrado apenas pelo sucesso do seu papel em Star Wars. Honestamente, daquele filme eu só não gostei como Obi-Wan morreu. Pra mim, principalmente depois de ter assistido a série lá no Disney Plus, eu acho que ele merecia uma morte um pouco mais dramática, talvez. Mas como era o primeiro filme, o pessoal não tava tão assim familiarizado com o cara, faz sentido. E aproveitando que a gente tá falando de Star Wars, existe outro personagem dessa franquia que também não gostou muito do seu papel. E esse eu confesso que me surpreendi, não esperava. Estamos falando de Harrison Ford como Han Solo. Que o Han Solo é um dos personagens mais queridos do universo Star Wars, a gente já sabe. A dupla que ele faz com o Chewbacca é simplesmente incrível e memorável na mente dos fãs. Só que o ator sentiu que o personagem dele não tava tão bom assim. Ele sentia que faltava profundidade ao Han, já que ele não era nem o herói principal e nem o vilão principal. Ele servia ali basicamente como um meio termo. Em uma entrevista à Far Out Magazine, Harrison Ford disse que queria que o personagem dele tivesse sido morto em O Retorno do Jedi, lá em 1983, pensando que talvez desse modo o arco de Han Solo seria mais interessante. E em uma outra entrevista à Star Pulse, Harrison disse o seguinte: eu realmente acho que o personagem em si era relativamente raso. Eu gostaria de ver alguma complicação para o personagem. E eu gostaria também que ele tivesse sido morto no final do terceiro filme. Eu achei que isso daria mais profundidade ao filme inteiro, mas não consegui convencer George a fazer. Pois é, amigo, você teve que esperar mais de 30 anos para isso acontecer, quando Solo finalmente foi morto em O Despertar da Força, lá em 2015. Cara, eu confesso que eu sempre gostei do Han Solo. Eu não acho que ele era um personagem com falta de profundidade ou coisa do tipo. Mas se o ator tá dizendo, pelo menos agora ele teve o descanso. Ou não, né? Porque talvez ele seja chamado para gravar outro Indiana Jones. E não param por aí as reclamações do Harrison Ford. Ele também não gostou muito do seu personagem em Blade Runner, o caçador de androides. Ele não aprovou muito a dublagem que ele foi obrigado a gravar para o final de Blade Runner. E também não gostou do filme de uma forma geral. Ele disse o seguinte: eu não gostei do filme de um jeito ou de outro, com ou sem a minha participação. Eu interpretei um detetive que não tinha nenhuma investigação a fazer. Em termos de como me relacionei com o material, eu achei muito
muito difícil. Haviam coisas que estavam acontecendo que eram realmente loucas. Embora esse seja um grande papel que ele participou, pelo menos não é o maior, né? Eu acredito que ele ainda é mais lembrado como Han Solo e como Indiana Jones pelo público geral. Mas existe um ator que afirmou que preferia cortar os pulsos a reviver o seu personagem em outro filme. Estamos falando de Daniel Craig como James Bond em 007 contra Spectre. Pois é, ele foi entrevistado na época do lançamento do filme se ele voltaria a interpretar James Bond nos cinemas. E a sua resposta foi essa, que ele preferia cortar os pulsos a viver James Bond novamente. E que tudo que ele queria fazer a partir daquele momento era seguir em frente. O curioso é que 2 anos depois, e muita conversa pra lá e pra cá, ele afirmou que reprisaria o papel do agente secreto pela última vez em 007 Sem Tempo Pra Morrer. E disse assim: eu sempre quis voltar, mas eu precisava de uma pausa. E justificou que aquela sua fala antiga tinha acontecido 2 dias depois do fim das gravações de Contra Spectre. Por isso ele estava simplesmente esgotado e acabou exagerando na reação. Eu terminei aquela filmagem com uma perna quebrada. Eu tive que me perguntar, eu sou fisicamente capaz de rodar mais um filme? Porque ter que telefonar para sua mulher e dizer que você quebrou a perna não é uma ligação muito fácil, disse ele em entrevista. Eu acho que não é uma ligação realmente muito agradável, mas pelo menos dessa vez, no último filme do 007, ele foi morto. James Bond foi de arrasta pra cima, justamente pro ator não precisar voltar novamente e fazer uma nova participação em um futuro filme da franquia. Provavelmente vai fazer um reboot do personagem, trazer outro James Bond com outro ator. Agora me diz, você já assistiu aquela série You na Netflix? O ator principal que interpreta aquele sociopata chamado Perry Bagley também não gosta do seu personagem, que já era de se esperar, né? Ele inclusive se classifica como o maior militante contra a romantização de Joey. Ele diz o seguinte: a forma como as pessoas responderam à série me surpreendeu muito. Eu tenho repulsa de certas partes. Interpretar o Joe às vezes é um desafio. Ele falou em 2018 em uma entrevista a Collider. E no ano seguinte, em 2019, ele respondeu à Vanity Fair a seguinte declaração: nós não podemos nos levar a acreditar que se Joey encontrasse a pessoa certa, ele seria feliz, porque ele é um assassino de merda. E quando a segunda temporada estreou, ele também fez questão de responder os fãs que acreditavam que existia algum tipo de lado bom em Joey. O pessoal dizia: eu acho que tem algo nele, não sei o que é direito, e ele respondia: não, ele é um assassino, curto e grosso. Corte rápido. Outro ator que odiou seu personagem, mas teve que voltar em uma sequência de filmes, foi o Jamie Dornan, o nosso querido Christian Grey de 50 Tons de Cinza. Digamos que ele se sentiu um pouco desconfortável quando tratou de discutir sobre o filme 50 Tons. Afinal, o filme já estava sendo criticado antes mesmo de começarem as filmagens. Ele já estava meio relutante de aceitar o papel no começo, e depois de ver crítica em cima de crítica, ele ficou mais ainda. No começo, não era ele quem ia interpretar o Sr. Grey, era na verdade o Charlie Hunnam, mas ele acabou abandonando o papel, o que acabou deixando o Jamie no seu lugar. Mas ele afirma pelo menos que, embora não tenha gostado muito do seu papel, ele não se arrepende de ter feito, que abriu diversas oportunidades na sua carreira. Em entrevista ao The Guardian, ele disse o seguinte: não fez mal para minha carreira fazer parte de uma franquia que rendeu mais de $1 bilhão. Qualquer ator diria a mesma coisa. Transformou a vida da minha família financeiramente, e eu sou muito grato e sempre serei. Mas eu tenho problemas sobre como isso virou meio que uma piada. Todos os envolvidos no filme trabalharam muito, inclusive eu. Fala a verdade, tu gostou de interpretar o Relâmpago Marquinhos? 2 coisas. Eu não faço amor. Agora, saindo um pouco de Hollywood e vindo para o Brasil, a nossa querida Grazi Massafera não gostou muito da sua personagem em uma novela da Globo. Ela atuou em 2010 como Deodora em Tempos Modernos, que foi uma novela que não fez tanto sucesso, digamos assim. Em uma coletiva de imprensa durante o lançamento da sua linha de óculos lá em 2016, a atriz disse o seguinte: essa foi a pior novela da Globo e eu participei. No entanto, ela se sentiu feliz de atuar ao lado de grandes nomes como Antônio Fagundes, por exemplo. Pelo menos isso. Agora, chegando no nosso top 3, nós vamos falar do nosso querido vampirão Robert Pattinson como Edward Cullen em Crepúsculo. E ele não apenas odiava o seu personagem, mas toda a
franquia. Ele é conhecido inclusive por criticar abertamente a série de filmes durante suas falas e publicações. Ele inclusive disse o seguinte: é muito estranho fazer parte de algo que você pessoalmente nem gosta. Os fãs sentem que te conhecem mais do que as pessoas que realmente te conhecem. E assim como muitos críticos, o ator pensava que faltavam alguns elementos na história e que outros simplesmente não faziam nenhum sentido. Quando eu li o livro pela primeira vez, me pareceu que não deveria nem ter sido publicado, comentou o ator em 2008. Stephenie Meyer, a autora dos livros, disse que se inspirou em um sonho que teve, em que conhecia esse cara sexy, e aí começou a escrever. Eu fiquei tipo, essa mulher é doida. E ele ainda adicionou um outro comentário, dizendo que muitas coisas naquele mundo não fazem sentido nenhum. É uma história muito estranha, que acha que se não tivesse feito sucesso, as pessoas teriam visto mais ainda como tudo é bizarro. Fale isso não, o povo gosta tanto de Crepúsculo. Eu só acho muito estranho aquele filtro verde que eles usam no filme, sabe? Porque, tudo bem, pode dizer que é estética, mas me incomoda particularmente ver eles sem saturação nenhuma. Ah, mas é porque eles são vampiros e não pode ser spoilers do sol. Independente, irmão, é feio. O nosso top 2 é Ryan Reynolds como Lanterna Verde. Ele nunca escondeu muito, na verdade, o fato que ele odiava esse personagem e o filme de um modo geral. Ele odiou tanto o filme que ele simplesmente não assistiu na época. Ele viu apenas um corte bruto antes da edição e tudo mais e simplesmente não quis mais saber, disse que tinha ficado uma porcaria. Inclusive, ele citou os efeitos ruins durante a sua atuação em Deadpool, tirando sarro do personagem do Lanterna Verde. E como se não pudesse piorar, ele ainda revelou que tinha uma relação horrível com o diretor do filme e que ficou feliz em ver que a produção desempenhou muito mal financeiramente, que teve uma crítica péssima, já que ele não desejava reprisar o papel em nenhuma continuação. Cerca de uma década depois que o filme foi lançado, ele finalmente decidiu dar uma chance e assistir, onde ele afirmou nas redes que talvez a obra não tenha sido tão ruim assim quanto ele pensou. E o nosso primeiro lugar fica com a Kate Winslet como Rose em Titanic. Ela é muito conhecida por esse papel, mas ela acredita que é uma das suas piores atuações de todos os tempos. Inclusive, ela diz que não é capaz de assistir Titanic novamente, sem criticar todo o tempo a sua atuação no filme. Ela disse o seguinte: todas as cenas eu fico pensando, sério, você gostou disso? E meu Deus, meu sotaque americano, eu não consigo escutar isso, é horroroso. Ela espera que esteja inclusive bem melhor agora e diz que tem dificuldade em assistir qualquer uma das performances dela no cinema, mas assistindo Titanic em específico ela pensa, meu Deus, eu quero refazer isso, desse jeito não dá. Engraçado que ela foi indicada ao Oscar pelo trabalho com a personagem, mas simplesmente odiou. Mas e você, já sabia da história de algum desses atores? Conhece algum outro ator que também odiou o seu papel? Conta aqui nos comentários. Agradeço por você ter chegado até aqui, lembrando que toda semana tem vídeo no canal e não se esqueça de me seguir nas redes sociais, @LuigiMenezes em todas elas, para acompanhar os bastidores e quando tiver novos vídeos. Então é isso, espero você no próximo vídeo. Acabou por aqui, acaba por aí também. Tchau, tchau.